Olá, boa tarde. Aqui é o professor Erivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do ouro. A grande alta do ouro. Ouro bate recorde novamente. O céu é o limite? Vamos tentar entender o que está acontecendo no mundo todo em relação ao preço do ouro. Nesse primeiro gráfico que eu copiei ontem, dia 13/10 de 2025, nós vemos que de semana passada para ontem, da sexta para ontem, uma alta de 2,77%. Lógico que também considerou o que aconteceu no sábado e no domingo, mas o mercado aqui nós trabalhamos apenas em dias úteis. E parte desses 2,77 foi a alta verificada exatamente ontem. Isso no cenário de um dia. Depois, um outro momento do próprio dia de ontem, um pouco mais tarde, o ouro subiu mais ainda, tendo alcançado 3,28% em apenas um dia. Então, a pergunta que fica é: o que está acontecendo com o ouro? Por que tanta alta? E aí eu continuei pesquisando mais ainda e resolvi voltar para gráficos com prazos maiores. Numa semana, então como ele está contando apenas o início que começou no dia 13, 3,71, em um mês a variação foi de 11,85%, em 3 meses a variação foi de 22,63%, em 6 meses a variação foi de 27,16%. O mais incrível é no quadro de um ano. Em apenas um ano, o preço do ouro subiu 54,81%. E não é uma coincidência o fato de eu ter colocado aqui que dentro deste parâmetro, ou seja, a partir da posse de Donald Trump, o ouro disparou. E por que o ouro subiu tanto, está subindo tanto? É por causa daquilo que nós chamamos de aversão ao risco. Então, o mundo está vendo decisões absurdas tomadas por Donald Trump, que tem feito a Bolsa de Nova York despencar, tem feito o Bitcoin em algumas datas aí cair muito fortemente, e que tem feito países começarem a abandonar suas reservas internacionais em dólar americano, em título público americano. E muitos países, empresas e pessoas estão migrando para reservas em ouro. Daí o motivo dessa tão forte alta. É a velha e simples lei da oferta e da procura. Quanto mais gente quer comprar alguma coisa e há escassez, o preço sobe. Então, algumas notícias que foram divulgadas ontem, né? Ouro faz novo recorde e supera $4.100 pela primeira vez, e entenda os motivos. É um texto da Reuters que foi republicado no site do Infomoney. Ouro acumula alta de 56% neste ano, tendo atingido a marca de $4.000 pela primeira vez na semana passada. A matéria é de 13/10 às 15h29. Ouro ultrapassou a marca de $4.100 a onça pela primeira vez nesta segunda-feira, atingindo outro recorde devido às novas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e às expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve, enquanto a prata também teve uma alta histórica. O ouro à vista subia 2,4% para $4.114,31 a onça, às 13h17 de ontem, dia 13 de outubro de 2025. Após atingir o recorde de 4.116,77, já o contrato futuro de ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro subia 3,3% para $4.133,90. Ouro acumula alta de 56%, como nós já falamos, tendo atingido a marca de 4.000 pela primeira vez na semana passada, impulsionado
por fatores como incertezas geopolíticas e econômicas, expectativas de corte nas taxas de juros dos Estados Unidos e compras robustas por parte de bancos centrais. Vários bancos centrais do mundo inteiro estão desistindo de ter reservas em dólar e partindo para constituir parte de suas reservas em ouro. O que mais? O ouro pode facilmente continuar sua trajetória ascendente. Podemos ver preços acima de $5.000 até o fim de 2016, disse Philip Straub, estrategista-chefe de mercado da Blue Lines Futures. Então tem gente acreditando que vai continuar subindo. Ouro, bolha de 6.000 anos. IBCs devem vender, diz Citi e Banco da Inglaterra. Compras constantes de bancos centrais, entradas firmes de ETFs no mercado, tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a perspectiva de taxas de juros mais baixas nos Estados Unidos estão fornecendo suporte estrutural para o mercado, acrescentou Straub. No campo geopolítico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacendeu as tensões comerciais com a China na última sexta-feira, encerrando uma trégua entre as duas maiores economias do mundo. Enquanto isso, os investidores estão precificando uma probabilidade de 97% de um corte de 25 pontos base na taxa de juros federal pelo Federal Reserve em outubro, além de uma chance de 100% em dezembro de mais um corte de 25 pontos base. O ouro, um ativo sem rendimentos, tende a se sair bem em ambientes de juros baixos. A alta do ouro cria patrimônio trilionário para famílias indianas. Analistas do Bank of America e do Societe Generale agora esperam que o ouro atinja 5.000 em 2026, enquanto que o Standard Chartered aumentou sua previsão para uma média de 4.488 no ano que vem. Então, uns acham que chega próximo de $4.500, outros acham que chega próximo de $5.000. Eu já vi gente especulando chegar a $6.000 em 2027. Essa alta tem força na nova visão, mas nossa visão na correção de curto prazo. Então, alguns entendem que pode até subir, mas antes deve fazer uma correção, uma pequena redução para fazer uma nova pernada de alta. O que mais que é importante? A prata à vista subia 3,1, então quase que a mesma alta do ouro, para $51,82, tendo atingido uma alta recorde de 52,07 no início da sessão, impulsionada pelos mesmos fatores que dão suporte ao ouro. Ok? E aqui, pessoal, mais um dos fatores, além de todas as besteiras que Donald Trump tem feito, afundando os Estados Unidos e a economia americana, que está muito próximo de uma recessão, nós não podemos nos esquecer que a dívida pública norte-americana não para de subir. Esse site, o US Debt Clock, ele mostra em tempo real o crescimento da dívida americana. Ontem à tarde, quando eu baixei essa tela, a dívida pública norte-americana estava em 37 trilhões 601 bilhões 411 milhões 444.631 dólares. Cada cidadão norte-americano já nasce com uma dívida de 109.432 dólares. Complicado, né? E a dívida vem num crescimento constante há anos, né? Em 1960 ela representava apenas 52,30% do PIB norte-americano e ontem representava 124,01% do PIB americano. Tem outros indicadores aqui, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada ou acessarem o S-Debt Clock. E num cenário de 5 anos, essa é a trajetória do ouro. Vinha numa certa lateralização até que a gente tenha aí um início de uma alta e no governo Trump, a partir de 2025, essa alta tem um impulso muito forte mesmo.
Então, como dizem, né, enquanto o Laranjão estiver sentado no trono norte-americano, as notícias são ruins para o mundo todo, principalmente para o povo norte-americano. Porque cada vez que o Trump estabelece ou ameaça colocar uma tarifa em algum país, quem vai pagar a conta é o cidadão norte-americano, não é o país que foi tarifado. Porque as tarifas funcionam como se fossem impostos. Os preços são elevados no país que compra, não no país que vende. E alguns outros fatores que ao longo da história fizeram o ouro ter grandes elevações. Sempre ele tem grandes elevações, grandes altas, por problemas sérios. Então aqui onde eu coloquei essa seta, em 2008 o ouro deu uma bela subida em razão da crise do subprime. Depois, passado algum tempo, passado aí 1 ano, 2 anos, ele tem uma nova queda, mas estabiliza num patamar acima do patamar do passado, tem uma nova lateralização e aí vem em 2020 a pandemia pelo novo coronavírus, uma outra desgraceira e a elevação da cotação do ouro. Então, desgraceira da crise do subprime, desgraceira da pandemia que só no Brasil matou 700 mil pessoas. E agora essa nova grande alta, qual é a desgraceira? Donald Trump e seus arroubos, né? Alguns acham até que ele já não está mais em suas condições perfeitas de tomada de decisão. Mas o que a gente tem visto é que tudo isso tem acontecido, ok? Continuando nessa visão, nós temos uma lista de países que aumentaram as suas reservas em ouro. O próprio Estados Unidos, ele tem uma grande reserva. Nós temos aí, segundo lugar, Alemanha, terceiro Itália, França, Rússia, China, Suíça, Índia, Japão, Turquia, Holanda, Polônia, a zona do euro em geral, Taiwan e Portugal. Então, países, empresas e pessoas estão comprando ouro para se protegerem de uma eventual grande crise que se aproxima. Então, o mundo só parte para comprar ouro quando está com medo, quando está apavorado. É como se o gráfico que demonstra a variação do preço do ouro fosse um instrumento que medisse o pavor do mundo em relação ao que está acontecendo. Alguns é apenas medo em relação às decisões insustentáveis tomadas por Trump, outros com medo de uma guerra de verdade entre Estados Unidos e China, e não apenas uma guerra comercial. Outros apostam em crise generalizada nas finanças do mundo, na economia mundial. Outros apostam numa grande recessão. Outros apostam até mesmo numa quebra da Bolsa de Nova York, a exemplo de 1929. Então tem tudo quanto é tipo de maluco apavorado. E o reflexo disso é o ouro. Aqui no Brasil, além de nós termos a possibilidade de negociar ouro tanto físico como em certificados, a B3 implantou no Brasil, já faz alguns meses, contrato futuro de ouro. E olha o comportamento do contrato futuro de ouro hoje. Então o ouro, num certo momento do dia, estava 4.128,50. E num certo momento, por volta das 14 horas mais ou menos, chegou a 490. Cada candle desses representa 5 minutos de negociação. E cada ponto que o ouro sobe no contrato futuro, isso gera em reais R$ 5,44. Já está lá. Então era isso, pessoal. Eu acredito que enquanto o Trump não criar um pouquinho de juízo, ou
se não colocarem freios nele, a história desse ano de 2025, a tendência é piorar, tá? É piorar. Ok? Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços.